Você já percebeu que às vezes parece que a gente vive um looping? Um looping no sentido que a gente continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. E por mais que a gente veja às vezes o erro, ou pelo menos veja o que está acontecendo, às vezes a gente nem se dá conta que é um erro. É como se fosse um programa que ele fica rodando e rodando e rodando em diferentes formas, na mesma questão, mas diferentes formas, que acaba dando o mesmo resultado, porque a reação é igual. E quando a gente percebe o looping, já é o primeiro passo, né? Já é o primeiro passo para a gente começar a enxergar padrões. E às vezes a gente pode trabalhar com isso durante anos e continuar nesse eterno looping. E é engraçado porque ontem eu li O Desaparecimento do Universo, e é um livro que eu já li várias vezes, já li na minha página, perdi o canal, estou relendo agora, já li ele avulso, já li outras vezes, temos um canal de leitura dele. E ontem, quando ele falava, entrega para o Espírito Santo, entrega tudo. Você já entregou isso para o Espírito Santo, ao invés de reagir cada vez que acontecer alguma coisa, quando você tiver qualquer sensação, não importa qual seja, entrega para ele naquele momento. Para o Espírito Santo, se você é fã de Krishna, de Buda, de Jesus, para quem você quiser, não importa. Mas para aquele teu avatar favorito, vamos dizer assim, para o teu mestre, né, entrega para ele naquele momento. E parece que por mais que eu faça esse exercício há anos e faço em muitas coisas da minha vida, ontem tinha algo que ainda me incomodava. Era um ponto específico na minha vida que eu ainda às vezes me sentia reagindo. Eu já não reajo mais da forma, mas eu sentia aquele, sabe, que o Sen fala e que o Desaparecimento do Universo fala, que é, se você mostrar até numa respiração um bufar, né, um mínimo de aborrecimento, é porque ali ainda faltou perdão. E eu ainda sentia isso. Às vezes eu via, eu tinha que respirar mais profundo, às vezes minha viradinha de olho. Mas ontem, quando eu falei do Espírito Santo, eu vi que eu já estava num caminho. Eu já vinha nesse caminho há muito tempo. Eu estava na praia alguns dias atrás e eu vi que aconteceram coisas e eu não reagi. No momento eu consegui falar de outra forma, aquilo já não me incomodou tanto, mas ainda tinha viradinha de olho. Mas ontem, especificamente ontem, eu entreguei o assunto para o Espírito Santo de uma forma que eu estava na mesa, aconteceu a mesma situação que acontece sempre, e no momento que começou e eu fui sentir o meu primeiro sensação de incômodo, eu falei, Espírito Santo, eu te entrego isso agora, eu não quero sentir isso mais, eu entrego para você porque tem algo aqui que eu não tô vendo. E daí aquele negócio continuou, eu não senti nada, mas aquele assunto continuou, e cada coisa que acontecia eu dizia assim, te entrego, te entrego, te entrego. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu tinha a sensação que eu realmente tinha entregue. Porque eu vi muitas coisas daí, muitos fatos, muitas sincronicidades, muitas coisas que pareciam que estavam tudo na minha cara, mas que eu não tinha visto até aquele momento. E daí eu fiz um jogo oposto. Eu comecei a agradecer aquilo que me incomodava, e comecei a agradecer, eu dizia assim, eu não sei nem porque eu tô agradecendo exatamente isso, embora eu procure agradecer tudo. A pessoa disse que eu não era agradecida, mas eu comecei a olhar e dizer assim, o que ainda falta eu agradecer? O que eu não estou enxergando que eu não agradeci? E, gente, aquilo foi tão libertador. Hoje de manhã eu agradeci pessoas que me incomodaram muito, pessoas que fizeram coisas assim absurdas, comecei a agradecer. E às vezes eu não sei o porquê eu tô agradecendo, mas o Espírito Santo sabe, né? Eu só consigo enxergar esse diminuto espaço-tempo que eu estou aqui, com as lembranças que eu tenho neste momento. Eu não consigo enxergar o todo. Então, como eu não consigo enxergar o todo, eu não sei o que aconteceu no todo. Então, vou perdoar aquilo que me cabe, vou tentar resolver aquilo que me cabe. E comecei a pedir perdão para tudo. E agradecer mesmo. Agradecer
coisa assim que eu falava assim, quem soubesse, conseguisse ler pensamento e dizer, essa é louca. Não, não era louca. Foi tudo obra do Espírito Santo, de Jesus, de Buda, de quem você chamar. Mas eu acho que eu senti essa sensação de paz quando eu pedi perdão para uma pessoa que também todo mundo achava que era a pessoa que precisava me pedir perdão. Eu fui lá e pedi, porque era eu que precisava me libertar daquilo e não a pessoa, e tava tudo certo. E hoje foi exatamente isso, desde ontem, tá sendo exatamente isso. Esse trabalho que eu entreguei pro Espírito Santo tá me libertando. Sou eu, não é o outro, nunca é o outro, porque o outro nem existe, era só um pensamento meu, é como eu olho para ele. Porque se eu olhar para essa situação, para essa pessoa, exatamente do jeito que eu olho, é de uma forma. Se eu perguntar para os pais dessa pessoa, como eles enxergam essa pessoa, vão dizer que é outra pessoa. Você vai dizer assim, nossa, mas não estamos falando da mesma pessoa. Porque cada um enxerga de acordo com a sua visão. Mas eu me libertei. E isso ficou muito claro para mim. Faz anos que eu faço um curso em milagres, faz anos que eu faço um trabalho de perdão. E parecia que isso era ainda meu desafio. E já perdoei coisas assim que é humanamente impossível. Todo mundo dizia, não, isso não é perdoável. Já fiz muita coisa, mas o de hoje, gente, foi sensacional. Foi naquele momento que eu verdadeiramente falei, Espírito Santo, faz você, é você, eu não quero mais reagir, não quero mais olhar para isso, olha você por mim. E cada momento que o assunto vinha na mesa, eu dizia, olha para isso, Espírito Santo, eu não quero mais olhar com os olhos do ego, quero que você olhe para mim, você faça isso por mim. E ele olhou, e ele me deu essa bênção, essa graça, como quiser chamar, mas ele olhou. E é isso, a gente se liberta.